E aí galera, aqui quem fala com vocês é o Lúcio Zu, seu narrador para mais um vídeo de Espiral RPG. Não teve Espiral semana passada, mas hoje a gente teve um episódio de Espiral, né? Hoje à noite, possivelmente a gente tem um episódio de Espiral. Da semana, lançado na segunda-feira, é o vídeo que eu vou falar aqui hoje. Se eu não me engano, a gente tá no episódio 2 de Espiral, porque teve o episódio 0, episódio 1, esse é o 2, se eu não me engano é isso. Como eu já disse, desde o começo dos vídeos de Espiral, ele é um RPG um pouco mais curto, cada episódio. Gosto muito disso, mas pra quem não gosta de episódios curtos, deixa, deixa chegar, tipo, deixa a temporada, tipo, chegar ou perto do fim e tal, pra você assistir e começar a acompanhar, porque, tipo, dessa vez foi a primeira vez que eu tava, tipo, eu quero mais, quero mais, quero mais, e a sessão terminou e eu fiquei com aquele gostinho de dava pra ter terminado a batalha, mas vamos lá. O RPG tá caminhando pra uma coisa legal, e eu vou contar primeiro resumidamente e depois passar partes das minhas opiniões, tanto na hora que eu resumo quanto no final. Primeira coisa que eu tenho pra falar, é sobre o treinamento que não foi mostrado como que eles fizeram, mas eles ganharam algumas coisinhas na ficha e eles uparam um pouco a ficha. Eu gosto, pelo menos no meu RPG, quando um personagem for treinar e tal, essas coisas, contar o que que eles fizeram mais ou menos por ali e tal, explicar algumas coisas que eles fizeram, quem sabe até fazer uma sessão menorzinha de treinamento só para mostrar como que foi. Mas pro Espiral eu acho que ele fez o melhor que deveria ter feito, porque a única coisa que eles aprenderam foi algumas coisinhas sobre o que é o paranormal, aprender um pouquinho sobre armas e tal, coisas que os personagens já tinham, porque as fichas deles já eram upadas, só não fazia muito sentido no momento eles usarem aquilo em si sem saber tanto das coisas. Então, praticamente aquela coisa que eu disse sobre os rituais do Kim, que eu não achava que fazia muito sentido com a lore do RPG, né, com a lore do Ordem, um cara que viu na internet saber fazer rituais, é, agora se encaixa melhor porque ele agora sabe como fazer, ele estudou na Ordem, então faz mais sentido, mas agora ele conseguiu fazer, mas ainda tem esse ponto de que ele pode ser alguém que a gente não sabe quem é, e ele pode ter outras coisas envolvidas aí no seu passado. Mas a gente pula do treinamento direto para a despedida do motorista, que eu não decorei o nome, mas é o motorista do Marcelo. Ele se despede da galera, ele fala é, que criou uma relação com eles, né? Eles são amigos, então tenta proteger eles, fala isso pro Marcelo. E meio que tipo assim, aí eu vejo um problema do time skip que teve, que foi não deu pra perceber que esse personagem se conectou com a galera, entendeu? Tipo, ali na cena foi construído de uma forma que até dá a entender, dá pra você falar, ah, é mesmo, eles agora se tornaram pessoas próximas. Mas não puxa tanto pra isso, porque realmente a gente não teve nenhuma hora a mais deles conversando, deles se conectando, ok? Mas eles começam a subir então no elevador para voltar para aquele prédio que começou a aventura. Eu não sei se o foco inteiro do RPG vai ser o prédio, porque já que um prédio tem vários andares, pode ser que o RPG por inteiro se passe lá por dentro, mas eu não tenho certeza absoluta, porque vai que aquele prédio é uma coisa que eu não cheguei a teorizar, mas vai que ele é um santo berço. Eu não acho que ele iria mexer com isso, porque assim, não sei, mexer com uma coisa da lore geral, eu acho que o Pedroca, mesmo assim como mestre, não ia querer fazer pra galera não ter comparativos nem nada do tipo. Mas é possível que o prédio seja um santo berço. Mas se eu não me engano, o Santos Berço sempre ele surge como algo medieval. Se eu não me engano, ele sempre transforma algo em coisas medievais. E não é o que está acontecendo ali. Ele não criou uma sociedade, criou um local destruído, algo que não faz tanto sentido assim para se conectar com o Santo Berço. Bom, o Marcelo, assim que ele entra no elevador, ele acaba por vomitar uma chave. Ele vomita um bolo de lodo que tem uma chave dentro. E a chave lembra muito a chave da casa dele, só que bem mais nova, como se ela fosse uma chave do passado. E aí a gente vai começar a teorizar aqui novamente sobre o tempo. Eu acho que o foco dessa temporada vai ser tempo e é a coisa muito específica de se fazer. E é algo muito legal de se fazer também, muito específico, porque ninguém se tratou algo tipo assim, o foco não é a morte, o foco é o tempo mesmo. Então, os personagens, eles, depois de chegarem no prédio e tal, a Kiara, ela começa a lembrar de algumas coisas do passado dela por uma frase que ela comentou. Ela fala assim, eu não lembro o que ela fala exatamente, mas ela fala sobre voltar, sobre tudo voltar ao normal. Ah, lembrei. Ela fala sobre o prédio, tipo assim, se a gente resolver o mal, tudo vai voltar ao normal, né? Tipo, todo mundo que morreu vai voltar, tipo,
tudo que foi destruído vai voltar no tempo, a piscina, por exemplo, ou quer dizer, a jacuzzi que ela quebrou iria retornar no tempo, quem sabe as coisas não voltam ao normal. E é legal quando o mestre dá dano de sanidade para um jogador fazer um comentário. Ela fez um comentário e ele fez ela fazer o teste contra a sanidade, porque ela começa a lembrar, as coisas não voltam ao normal, né? As coisas não voltam a ser o que eram antes. Então foi bem interessante a forma que o Pedroca deu esse susto na galera de teste de contra o medo por uma coisa que você falou. E é uma coisa bem normal até de se falar. Bom, mas outra coisa que eles veem é que eles começam a testar um pouco o lodo. E quando eles jogam, por exemplo, um pano, faz a mão como se fosse a mão de quem construiu daquele pano. Uma mão de uma velhinha e tal, que tem uns dedinhos furados de costura. E é uma mão normal. Eu achei que era uma mão de lodo, mas não. É como se saísse uma mão de verdade mesmo. Pele e osso ali, pegasse. Depois eles jogam uma folha de papel que tinha a ver com o Marcelo. Descrevia os sentimentos do Marcelo. Então, às vezes não é quem construiu o item, mas sim qual é a maior significância desse item, assim, por uma questão do material, do que estava nele, do que estava contido nele. Então, às vezes, essa temporada pode ser conhecimento e morte também. A gente pode acabar tendo um pouco desse lance. E aí a gente vê, tipo, como fosse a boca do Marcelo consumindo aquele papel, já que falava sobre ele. Então, é bem interessante esses paralelos que ele está fazendo. Além disso, ao chegar no local, eles descobrem que alguém passou por ali. Existiam algumas roupas sujas de sangue e manchas de umas botas, assim, botas grandes, pesadas, que ele fala que é uma bota militar. Eu não gosto quando o mestre especificamente fala, tipo, parece uma bota militar. Era só falar que é um grande coturno, uma bota grande. Não precisava especificamente falar militar, porque agora eu tô pensando, e se aparecer uma galera militar, vai ficar com um lance de que o mestre jogou umas spoiladas aí. Bom, depois disso, os personagens, eles vão continuar fazendo a investigação quando na frente de uma porta, ela é arrombada por alguns zumbis que entram ali, saem do local, né? No caso, 3 zumbis em específicos. Um é aquele mesmo velho que eles tinham matado na sessão passada, então mostra com que o Lodo estivesse voltando ele, não necessariamente voltando ele no tempo, porque o lodo onde ele morreu, acho que ainda estava lá, né? Ou não? Se eu não me engano, ainda estava lá. Só que é como se possivelmente o lodo refizesse ele em outro local, refizesse a aparência dele. Então, às vezes, o lodo também tá brincando com não só com os sentimentos, mas com as aparências em si. Em outros testes, a galera, uma hora, usando a Kiara, né? Ela joga sal e açúcar na criatura, né? No lodo, e como formigas saíssem, devorassem aquilo e voltassem de volta pro lodo. Também tem uma hora que ela joga acho que foi um jarro, assim, ela joga umas mãos parecem pegar o jarro. Então meio que demonstra que o lodo ali ele tá fazendo outras coisas também. É algo que eu acho que não é natural do elemento. Vocês aí que conhecem mais dos elementos e tal, o que poderia ser isso? É sentimento mesmo? Porque se eu não me engano é sangue que trata de sentimento. Então, o que seria isso? Então, tempo mesmo? Será tempo? Ou será a vida das pessoas? E aí eles começam um confronto, uma batalha. A galera usa uma motosserra, a Kiara vai cortando a galera. A gente vê alguns rituais da. Eu esqueci o nome, era o nome que eu tinha decorado, mas é a mulher que tem a marca que o capeta fica invocando nela, né? E ela fica girando lá um negócio de coroinha, né? Aquele negocinho que. Eu achava que era o que solta incenso, mas é alguma coisa com sino. Ela vai girando ali, fazendo umas criaturas passarem mal. Pelo menos é o que ela tentou fazer, porque era um ritual de morte e as criaturas automaticamente passaram no teste. Mas ela então vai fazendo essas questões com as criaturas. E eles vão lutando, destroem um deles, um que parecia um garoto TikToker. Eles veem também uma mulher chamada Sheila, que como eu falei, é muito legal ele descrevendo as pessoas, né? Então ele descreve que aquela mulher era uma mãe, ela traía o marido, dando um sentimento a mais. Não é só tipo, ela é mãe e ela tem filhos. Não, ele ainda contou uma coisa a mais, ela traiu o marido e tal. Já mostra algo mais sentimental já vai brincando com isso, com os pensamentos, com as lembranças da própria Kiara. E agora ela tá ali naquela forma de zumbi e ela queria sair do local, ela não queria mais morar ali. Então, eles vão lutando e
a sessão é interrompida, chegou no fim da sessão. Então a gente vai só para um último flashback mostrando a pessoa que agora a gente sabe o nome, Ofélia. Ela entrou em fachada comprando ali se alimentando, né? E ela pagando uma coisa com cartão de crédito, que aí a gente vê o nome dela, Ofélia. Então meio que tipo, ainda não sabemos quem é essa mulher da casa que explodiu e todos esses lances, mas ela tem algo a ver com a história. No final vai se dar uma conectada boa. A história agora tá se desenvolvendo, mas um problema que eu tenho é que, tipo assim, eu acho que ele não deveria estipular tanto, tipo, ele poderia ter terminado aquela batalha, porque a próxima sessão vai ser o começo de batalha, um pouco de investigação. O problema é que eu acho que o Ordem Paranormal realmente é um RPG que precisa um pouco mais de tempo nas sessões pra poder investigar, pra poder ter essa lança da galera investigando. Não que eles não tenham descoberto muita coisa nessa sessão, eles descobriram muita coisa relacionada ao lodo, mas eles ainda não olharam quase nada do local. Então, eles ainda têm que fazer tudo isso. O Bizu não estava presente na sessão, então acho que ele já cortou também pro Bizu estar na próxima sessão e eles poderem investigar melhor, né? Então eu acho que é isso. Eu tô gostando muito do clima. A gente praticamente só ouve uma música a sessão inteira, né? Que é aquele acho que é um pianinho de boa, né? Um tecladinho tocando bem devagar, mas todo o sentimento, a forma que o Mestre Pedroca tá tentando passar, eu tô gostando muito. Eu não sou muito de assistir mesas do Pedroca e tal. E fui nessa mesa mais pra ver como que ele iria mexer o sistema do Ordem. E assim, você que, tipo, tá vendo só essas análises e que não tá vendo Espiral, mas que já assistiu outros RPGs do Ordem, dá uma chance pro RPG do Pedroca. Porque eu acho, assim, tipo, não que ele é um melhor mestre do que o Selbit, porque eu não quero fazer essas comparações aqui tão, tão ligada numa coisa que é muito pessoal. Você fala que um mestre é melhor do que o outro. Mas a forma que o Pedroca utiliza o sistema, principalmente de sanidade, não é que é melhor, mas é diferente. E eu tô achando interessante essa questão de às vezes a galera tá conversando, lembrando, e ele, pum, dá um. Já faz a galera fazer uma sanidade ali. Ele deixa a mesa de uma forma mais pesada do que o Selbit deixa, porque teve muito momento de descontração no RPG do Pedroca, mas parece que realmente tem um momento na sessão que a galera meio que invoca o modo não dá pra brincar mais, vamos sério e tal, vamos seguir. Enquanto no RPG do Sabbath a gente tem muita zoeira em momentos que você fica, era um momento bem para ser sério, né? Mas ok, aí é por uma questão de clima, mas assim, a forma que ele tá brincando com o sistema eu tô achando legal. Todos os jogadores, eles são bem diferentes do que os jogadores de Ordem Paranormal que a gente já viu. Então eles estão utilizando mecânicas e coisas bem diferentes também. Tipo, motosserra. Então, eu tô vendo que o clima do RPG tá interessante. Eu com certeza vou continuar assistindo Espiral e trazendo análises pra vocês, porque foi uma grande surpresa. É um RPG levezinho pra você dar aquela assistida relaxando. E é isso. Aqui que falou com vocês foi o Lúcio, o seu narrador, e fui.